Lucélia, que saudades! Quanto tempo! Oi, gente que tá chegando. E aliás, já chegaram quase 20 pessoas de uma vez, então primeiramente eu quero agradecer por vocês estarem aqui. E enquanto mais pessoas chegam, pega essa setinha, esse aviãozinho, envia para as pessoas que você conhece e que acha que pode se interessar por esse tema. Porque eu vou falar sobre propósito e é um tema cada vez mais relevante, sobretudo nesse momento em que nós estamos, né? Nessa situação que nós estamos vivendo. Cada um aqui muito bem-vindo, muito obrigada por estarem comigo. A gente vai falar de propósito e eu chamo de uma jornada de dentro para fora porque é algo intrínseco. Eu gosto de dizer que o propósito é a dimensão mais profunda do ser humano. É onde Deus colocou o dedo e fez você com suas características únicas, às quais você chega e recebe o convite de identificar essas características em você e colocá-las para o mundo a seu favor e a favor do universo, né? Do mundo que te cerca. Seja para sua família, seja para um grupo maior de pessoas, não importa. O que importa é que o propósito ele tem a ver com aquilo que te dá prazer, com aquilo que te faz feliz, mas que também contribui para o meio onde você está. Então, deixa eu falar, oi, que tem tanta gente aqui que tem tanto tempo que eu não vejo. Thaís, Carol, querida, minha sobrinha, Marine, que está acompanhando a gente todos os dias no Planeta Pleno, que eu tô vendo, viu? Obrigada, Marine. Léo, meu irmão. Paula, muito obrigada por vocês estarem aqui. Sem piada, viu, Léo? Sempre tem um irmãozinho meio palhaço, né? Eu tenho também. Então, vamos lá. Vamos falar de propósito. Nós podemos falar de propósito, primeiramente, sob o ponto de vista da ciência, sob o ponto de vista da espiritualidade e também da filosofia. Eu vou começar pela ciência, porque cada dia que passa, a ciência vai trazendo várias e várias comprovações sobre a importância de vivermos o nosso propósito. E primeiro eu quero dizer para vocês que a ciência levou mais de 18 anos para descobrir qual era o sentido da vida. Ela ficou pesquisando e chegou à conclusão que o sentido da vida é a capacidade da mente humana de extrair significado do mundo que nos cerca. Então, o que quer dizer isso? Todos nós temos dentro de cada um essa busca, esse impulso para encontrar um significado da vida, para encontrar algo que faça a vida valer a pena, exatamente como ela é. E aí, essa busca ela está dentro de todas as pessoas do universo. Algumas vivem seu propósito e não se dão conta. Outras não vivem e não têm noção de qual é o seu propósito. Outras já conseguiram se alinhar a ele. Eu costumo dizer que não eu não tinha um propósito, agora eu tenho. A gente nasce com um propósito. Com certeza, nós nascemos com um propósito. Por isso que eu digo que é a dimensão mais profunda do ser humano, onde o Criador vem e coloca o dedo e ali ele te faz único e é nessa sua autenticidade que você vai viver seu propósito. Seja no trabalho, seja na sua vida familiar, seja no esporte, seja na religião ou espiritualidade, você pode viver seu propósito de várias formas. Comecei pela ciência, mas eu queria falar para você o seguinte: se tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder, tá? Porque eu comecei a me concentrar aqui em falar e às vezes pode passar alguma batida, mas eu vou tentar ficar atenta para responder. Falando da ciência, a psicologia positiva, que é um estudo sobre a psicologia, ela tem trazido cada vez mais contribuições significativas de que ter um propósito na vida é fundamental para a nossa felicidade. Então, o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele diz assim: a vida precisa ter um significado.
E aí ele diz: descubra o que te faz sentir que a vida vale a pena, o que te motiva a fazer o que você faz. Ou melhor, né? Ele diz assim, mas você talvez não se sinta motivado a fazer o que você faz. Esse é o momento ideal para você olhar para dentro, já que você está sendo obrigado a parar e perguntar para si mesmo: o que eu quero? O que eu gosto? O que me apaixona? O que eu gostaria de estar fazendo nesse momento? Esses questionamentos não tem idade, não tem hora, não tem momento. É o momento que você sente, é o impulso da sua alma. Então, o Seligman, ele deixa isso claro. A vida precisa ter um significado. E aí, antes de mudar para o próximo, né, para a próxima pesquisa da ciência, eu te pergunto: qual é o significado que a vida tem para você? Qual é? Você sente que está vivendo o seu propósito? Esse período de quarentena até aqui já foi algo que você conseguiu olhar para isso, conseguiu parar, fazer essa reflexão, ou ainda não? Essa é uma resposta que você precisa dar a si mesmo, né? Não é nem para mim, mas para você. Será que durante esse período de quarentena, onde a gente é limitado a tantas coisas que nós estamos acostumados a fazer, não seria o momento ideal para perguntarmos para nós mesmos se é isso que vale a pena fazer? Ou que vale a pena fazer? Ainda na ciência, eu gosto muito do Mihaly Csikszentmihalyi, que é o pai do flow. Flow é quando você ama tanto fazer o que está fazendo que não vê o tempo passar. É algo que você se envolve de tal maneira que você entra em estado de êxtase. Isso se chama flow. E o pai do flow, também é da psicologia positiva, é Mihaly Csikszentmihalyi. Ele diz assim: pessoas com senso de propósito trabalham mais engajadas sem ver o tempo passar. Sobretudo em tempos desafiadores, como nós estamos prevendo, né, que a humanidade passará, é muito importante que a gente escolha, que a gente encontre aquilo que nós gostamos, aquilo que faz sentido pra gente, porque muito provavelmente encontraremos mais forças para passar pelo que tiver que passar. Então, a outra contribuição da ciência que eu trago vem de Mihaly Csikszentmihalyi. Tem feito muito essa pergunta, Núbia? Que bom, que bom. É o melhor começo. Meu filho tá aqui, Breno. Gente, meu filho tá lá na Argentina, preso na quarentena da Argentina, né? Não pode sair, não pode voltar, mas tá em paz. E eu acho que o meu sentimento de mãe me deixa tranquila em saber que ele tá em paz, né? Eu acho que cada um tá onde deveria estar. E a gente entende isso, né, Breno? Que legal. Nossa, tem gente que eu não vejo aqui há muito, muito, muito tempo. Gente, outra pessoa que traz uma contribuição fantástica para o propósito, inclusive eu falei sobre ele essa semana numa outra live que eu fiz, e aliás eu acho que quase tudo que eu faço eu falo sobre ele nas minhas palestras, que é o Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Ele é o fundador da terceira escola de psicologia de Viena, e ele esteve preso nos campos de concentração nazistas por 3 anos, durante um período de guerra, e ele foi submetido aos piores tratamentos humanos que uma pessoa pode passar. Então é quase que indescritível dizer o que Frankl viveu. Eu indico, sempre que eu vou falar, eu indico esse livro, que eu acho que ele é propício para o momento. Oi, Ju, querida, lindo o seu trabalho, amei, viu, Ju? Lindo, lindo, sua atitude. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele conta que a experiência que ele teve nos campos nazistas. Ele perdeu a mãe, a esposa, perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu tudo, né? Tudo que é importante para um ser humano. Mas ele continuava encontrando forças para fazer o que precisava ser feito. Com dignidade, ele fala isso. Que ele não perdeu em momento algum a dignidade, a disposição e a coragem.
E esse é um convite para nós nesse momento, para que a gente até encontre mais fácil o nosso propósito e se realinhe a ele. É não perdermos a dignidade, a coragem e não perdermos a esperança também, que é fundamental. E ele tinha o desejo, o propósito de sair de lá e contribuir com a vida de outras pessoas. E por isso ele se sustentava firmemente ali, vendo outras pessoas desistirem da vida, outros presidiários se jogarem nas cercas elétricas porque preferiam perder a vida, e ele esteve ali firme até o último instante, e sabendo que ele podia morrer a qualquer momento. Então, eu acho que Frankl, eu considero Frankl um dos maiores exemplos de quem vive o seu propósito, de quem, quando tem um porquê, um para quê, enfrenta qualquer como. Essa é uma frase de Nietzsche, mas o Viktor Frankl, ele propagou essa frase por onde ele foi. Quem tem um para quê, enfrenta qualquer como. Porque ele fez isso, ele tinha um para quê, era sair dali, contribuir com as pessoas, viver o seu propósito, viver sua missão, seu chamado na vida. E isso alimentava ele, isso fortalecia ele, isso fazia ele manter a dignidade, não perder a fé, não perder a esperança. Tanto que quando ele saiu, ele foi trabalhar nas maiores universidades do mundo, e lá ele se deparou com um cenário ainda mais preocupante. Ele começou a ver jovens se matando nas melhores universidades, jovens que aparentemente não tinham razão para morrer, que eram filhos de famílias boas, aparentemente saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente, pessoas que pagavam os melhores métodos de ensino, que tinham acesso a tudo. Mas ele viu esses jovens se desistirem da vida, e aí ele ampliou sua pesquisa e ele constatou que os jovens que desistiam da vida eram aqueles que não tinham um para quê. Aqueles que tinham um propósito, eles enfrentavam qualquer contexto, qualquer cenário. E eu falo sobre isso hoje, e a gente está nesse momento de quarentena, onde é interessante que a situação é macro, ela é para todos. O universo, pela primeira vez, vive algo único. Mas a experiência é individual. A experiência é individual. Existe um vírus que chegou e abalou toda a estrutura do planeta, mas a experiência é individual. E eu quero dizer que acredito que pelo fato de ter um dia me identificado novamente, me realinhado com o meu propósito, hoje eu consigo me manter a maior parte do tempo serena e confiante. Eu acredito que nós precisamos, quem é mais cético, quem é mais racional, desenvolver um pouquinho o lado lúdico da vida, o lado sonhador. E quem é mais sonhador precisa agora desenvolver um pouco mais o lado racional, porque o equilíbrio entre esses dois nesse momento será fundamental. O racional porque nós precisaremos racionalizar, pensar nas questões que estão acontecendo, compreender todo o cenário que nós estamos vivendo e pensar naquilo que não fizemos ainda para conseguir os melhores resultados para nós e para o meio onde estamos. E o lado lúdico, porque às vezes no dia a dia somos racionais demais, mas será que não está faltando sonhar um pouco? Será que não está faltando parar e colocar mais cor na vida? Falando até de uma forma poética e romântica, que esse é até o meu estilo de linguagem. Mas eu penso que estamos num momento de equilíbrio, nós precisamos equilibrar essas duas questões para que a gente viva o nosso propósito. O que mais? Isso mesmo, equilíbrio. Que legal, gente, que bacana ver vocês aqui, todos, que tanto de gente amada, de gente querida. Olha, aqui tem muita energia vibrando alto. E nesse momento a gente está reunido, emanando isso para o planeta. Quando a gente se afunda no medo, a gente não ajuda. Com certeza nós não ajudamos. Nós atrapalhamos a nós e ao nosso meio. Gente, ainda falando da ciência, para a gente entender um pouco o que a filosofia e a espiritualidade falam sobre propósito.
Pessoas com clareza de propósito têm mais garra e determinação. Garra é o nome do livro de Angela Lee Duckworth. Ela, que foi aluna também do Seligman, esse livro dela se tornou um best-seller. Ela fala que pessoas, então, que têm clareza de propósito, que sabem o que querem, que sabem o que estão fazendo na vida, que sabem para que levantam todos os dias, têm mais garra. E hoje nós precisamos de quê? Garra, determinação. Não é para entrar ontem eu falei isso, anteontem, numa live, que me preocupa muito a tirania da positividade. Quem fala muito bem sobre isso é a Susan David. Ela foi a primeira pessoa a falar nas lives do TED essa semana, na segunda-feira passada, sobre superação, sobre agilidade emocional, que é inclusive o tema dela. E ela fala que a gente tem que tomar todo cuidado com essa tirania da positividade, em que diz que... obrigada, Karen. Obrigada, Polly. Obrigada, gente. Que diz que não tem que estar tudo bem o tempo todo. Que essa fala de que fique bem, imagine, levanta, não sinta isso. Isso é uma tirania. E, na verdade, a gente precisa acolher o que está sentindo. Cada um está vivendo a sua experiência, a experiência que é para viver. Então, acolhe. Tá ruim? Acolhe. Isso é bom. Que as emoções negativas também são positivas para o nosso desenvolvimento, porque é nesse momento que a gente desenvolve competências, que a gente desenvolve habilidades e que a gente se reencontra com os nossos talentos, em que a gente também se reencontra com os nossos valores. Talvez a gente nem tenha consciência de quais são os nossos valores, mas aí a gente para e olha e se questiona, porque quando nós tomamos decisões baseadas em nossos valores, nós acertamos muito mais. Com certeza, o nosso bem-estar é maior, porque valor é algo inegociável. Que mais? Clarissa, querida, nós vamos fazer uma live também, Clarissa, né? Ainda na ciência, fechando, Daniel Pink, autor do best-seller Motivação 3.0, ele fala: ter um propósito é fundamental para a motivação intrínseca. Aí é que vem uma questão fundamental. Gente, a motivação, ela é intrínseca. Por mais que empresas e nós pais motivamos com fatores externos, muitas vezes, ela precisa ser intrínseca. E quando nós temos um propósito, isso é muito mais possível. Nos mantermos motivados é algo mais comum, a gente fica mais tempo motivados, ok? Augusta, saudades. A tirania da positividade... Não, a tirania da positividade está na proposta, está no livro Agilidade Emocional, de Susan David. Ela que fala, né, que a agilidade emocional é fundamental, que lidar com os nossos problemas, com as nossas dores, isso tudo faz parte da condição humana que a gente não deve rejeitar. E ela questiona essa questão do mundo em que nós vivemos, onde é comum as pessoas falarem, inclusive aqui nas redes sociais, mostrando que está tudo sempre bem, que está tudo sempre certo, e não tá, não existe, não tem como. Pode ser a pessoa que você acha que tem a vida mais perfeita, que ela tem seus desafios, e aliás a vida perfeita é essa mesma. Eu sempre penso que a perfeição é ser imperfeito, mas ser você, buscando o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então tem a ver, não tem, sabe, Ju? Porque a psicologia positiva, ela foca em trabalhar os pontos que nós já somos bons, os pontos que nós já somos fortes. Charlene, oi, Fabiano. Gente, tem gente aqui que me segue, ó, praticamente desde que eu tenho um Instagram, que já vai fazer 10 anos. Falando da filosofia, a filosofia, ela pensa da seguinte forma: nós devemos criar um propósito. A filosofia, ela não tem esse pensamento de que existe um criador que fez tudo isso. Ela pensa o seguinte, que a vida não tem um propósito. Nós somos frutos do acaso e da evolução. Por isso nós devemos
criar um propósito. Ou seja, mesmo pensando que nós somos frutos do acaso, até a filosofia acredita que quem não tem um propósito precisa procurar, precisa ter, para encontrar significado na vida. E aí, reforçando que Nietzsche, que é filósofo, disse, né? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E a religião? O que a religião fala? Religião e espiritualidade, tá? Sem a questão dogmática, eu estou trazendo mais essa questão da sua conexão com o que você acredita. Que algumas pessoas falam Deus, outras pessoas do universo, mas cada uma acredita que existe algo maior que criou tudo isso e que rege todo o planeta e todo o universo. A ciência diz, a religião diz que nós temos a nossa missão única de vida, que faz parte de uma missão coletiva maior. Ou seja, a espiritualidade acredita que algo maior nos preparou para ser quem somos. E é o que eu falei lá no início, que é o que eu acredito, que nós nascemos com uma digital única, não foi por acaso, é porque nós somos únicos. E eu acredito que o melhor que cada um pode fazer por si e para o planeta é ser ele mesmo na sua melhor versão. E para mim, a sua melhor versão tem a ver com aquilo que te faz autêntico e único, com aquilo que faz você ser você, do seu jeito, e pronto. E quando você entende isso, acabam-se as comparações, porque se você é único, não há com o que se comparar, você é especial exatamente como é. Mônica querida, Eliane, oi gente, que bom ter vocês aqui. Eu fiz essa live tarde, porque tava muita gente fazendo live 8 horas, e gente bacana. Eu falei, poxa, vou ter muita gente dividida. Teve pessoas que me pediram, mas faz num horário que eu possa ver, né? E aí eu achei que esse horário fosse melhor. Espero que vocês tenham gostado. Aline, querida, gente, então, relembrando, né? Porque eu acho muito importante falar isso que eu vou dizer. Algumas pessoas acham que encontrar o propósito é mudar de trabalho. Não está feliz do jeito que está, então acha que para encontrar o propósito ela tem que mudar a vida profissional. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você entenda que o seu propósito está na maternidade. E qual é o problema? Pode ser que você entenda que está no trabalho mesmo. E aí sim você tenha que repensar todo o seu contexto atual e se programar e se planejar para chegar onde você quer. Pode ser que esteja na espiritualidade, pode ser que esteja no esporte, pode ser que esteja na arte. Tem pessoas que estão infelizes no trabalho. Aí descobrem que seu propósito está na arte. Aí ela vai encontrar que tipo de arte? A dança, um exemplo, né? Ela vai e começa a dançar. E de repente ela começa a gostar mais do que ela faz, porque ela passou a viver o seu propósito que está na dança. É muito importante saber que o propósito, ele precisa te preencher. Ele precisa fazer sentido para você. Não tem curso nenhum que vai te dizer a tendência de propósito para 2020. Se fizer isso, é uma falácia. Porque não tem, é algo seu, é intrínseco, está na sua alma. É você olhar para você com coragem e perguntar para si mesmo, o que que eu quero? O que eu faria? Tá bom, a gente está confinado dentro de casa. E se nesse momento a gente falasse assim, não, então agora eu tenho a oportunidade de sair e fazer exatamente o que eu quero. O que eu gostaria de fazer ao sair, ao terminar esse confinamento? O que eu gostaria? Ficaria muito feliz de você falar as mesmas coisas, porque se você falar isso, é porque você vive o seu propósito. Talvez faria as mesmas coisas com pequenos ajustes, é porque você vive o seu propósito com menos clareza, mas agora você já está tendo mais. Então, sim, na maternidade, eu tô vendo, você é o meu exemplo, inclusive Mônica e Ju. Vocês duas são mães excepcionais, eu conheço as histórias de vocês e eu percebo vocês viverem os propósitos de vocês na íntegra. E eu tenho certeza que para o resto, para tudo mais que vocês fazem, é mais leve e fluido, porque vocês se completam vivendo o propósito. Isso é lindo.
O meu propósito, embora eu ame ser mãe, embora eu ame meus filhos, o meu propósito está no trabalho e na espiritualidade, as duas coisas associadas. E eu, ao terminar essa quarentena, eu quero fazer as mesmas coisas. Eu já estava num processo de desaceleramento desde um baque grande que eu tive há 5 anos. Eu já mudei o meu ritmo, mas eu quero mudar um pouquinho mais. E isso foi fantástico, porque eu tenho certeza que vai ter mais fluidez para viver o propósito. Esse propósito que me impulsiona a fazer o que eu faço todos os dias. O que mais? Também estou amando a quarentena. Gente, isso é muito bom. Quando a gente tá gostando da quarentena, Thaís e quem falou? A Karen, né? A gente desfruta, porque a quarentena vai passar e a gente vai lembrar dela com sentimentos ruins, mas também com saudades. Eu espero que nós tenhamos condições de ressignificar, que todos nós aqui olhemos para o que a gente está vivendo e para cada situação de desconforto a gente se pergunte como é que eu posso ressignificar isso. E é possível ressignificar isso. No momento em que a gente está confinado, talvez não, gente, eu estou num apartamento de 90 metros, com uma filha e uma neta. E tá muito gostoso, mas tem hora que cansa. Criança é deliciosa, mas tem hora que cansa. Tem hora que dá, ai, você precisa de fôlego. Mas eu acho que esse é um desafio que muita gente está passando, não é? E assim, meu filho está sozinho praticamente lá na Argentina. Deve estar muito desafiador também. Tem pessoas que estão longe de seus entes queridos. Eu não vejo meu pai, eu vi na quarentena, mas de muito longe, não abracei. Eu queria ver de perto, né? A gente sente falta, sente saudades. Esses momentos são desconfortáveis, não é mesmo? Guilherme, querido. Gente, eu não tô conseguindo ver todo mundo. Eu vou ficar perdida. Ai, gente. Tá bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Viver o propósito traz diversos benefícios emocionais. Eu vou agora trazer colocações de pesquisas científicas para entender que não é só uma coisa gostosinha, bonitinha, que faz sentido e tudo mais. Pessoas que vivem seus propósitos são mais felizes e realizadas pessoal e profissionalmente, independente de onde esteja o propósito. São mais motivadas, apresentam melhor desempenho em suas atividades, têm mais sucesso na realização de seus projetos pessoais e profissionais, têm mais foco e clareza mental, fazem escolhas com maior assertividade, têm melhor saúde física, mental e psicológica, vivem mais tempo, olha que fantástico, estão menos suscetíveis à dependência química, são mais resilientes ao estresse, são menos suscetíveis à depressão e suicídio. Lembra que eu falei do Viktor Frankl? Que os jovens que aparentemente tinham tudo se matavam porque não tinham um propósito, e quem tinha seguia com a vida, enfrentando com resiliência, coragem, dignidade, fé e esperança tudo que vinha. Tem maior autoestima, tem melhor qualidade de sono, tem melhor qualidade de vida, tem maior senso de integridade e tem maior percepção de que o que são e o que fazem é importante para o mundo. Eu vi a Juliana, posso falar de você, Ju? Vou falar porque eu achei tão linda. A Juliana tem uma confecção e estava lá toda incomodada, querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. Encontrou um jeito, pesquisou, estudou a fundo como poderia fabricar máscaras com os tecidos que ela tinha da confecção. E ela está fabricando dentro dos padrões, fazendo da forma correta. E desde então, eu não estou comentando muito no grupo que a gente tá, viu, Ju? Porque hoje mesmo eu estudei muito de manhã para um curso que eu estou fazendo, mas eu senti a alegria presente. Isso é propósito, estou fazendo algo por alguém. Gente, se estiver triste, para tudo, olha ao seu redor e faça algo por alguém. Às vezes um telefonema, às vezes é uma mensagem de texto,
Às vezes é uma coisa simples, rápida, mas isso dá pra gente uma sensação de que a gente... de que é mais, de que tudo na vida é mais do que tá parecendo que é, entende? Mais no sentido de melhor. Ai, que lindos vocês. Não, Rejane, fica tranquila. Às vezes você encontrou, às vezes está faltando pequenos ajustes para fazer o clique, o encaixe. E é importante, lá no final da live eu vou falar algumas coisas que eu acho que pode ajudar vocês que ainda não têm essa certeza. Gente, propósito é coisa simples, se resume numa frase, muito provavelmente numa coisa que você já faz. Eu já vou passar uma tarefinha se vocês quiserem identificar o de vocês. Pergunte para as pessoas que você convive, que te conhecem, o que elas percebem que você faz de melhor com naturalidade. Porque geralmente é isso que acontece. Quando a gente vive o propósito, a gente faz espontaneamente e nem vê que está fazendo. É muito natural na gente, né? Obrigada, Polly. Obrigada, gente. Eu amo esses corações. Eu ando mais contida, né? Mas eu teve uma época que eu vi esses corações, eu saltitava. Agora eu tô mais contida. A vida me deixou mais madura. Gente, então eu conto uma coisa bacana que... agora pegando o que nós estamos vivendo, nós estamos na Terceira Guerra Mundial, muita gente fala isso, né? E é bem parecido mesmo com isso, mas quando a gente vai lá na Segunda Guerra Mundial, eu vou contar a história de uma cidade. Eu quero convidar uma pessoa que eu conheci dessa cidade, quem sabe ela vem fazer uma live comigo. Aliás, hoje uma pessoa extraordinária aceitou meu convite para fazer uma live comigo, e essa pessoa já recebeu até uma carta de honra ao mérito do Papa Francisco. É uma pessoa que tem uma contribuição extraordinária para o mundo. Assim que ele confirmar, eu vou fazer a divulgação para vocês seguirem, acompanharem, porque é uma pessoa que vale a pena demais ouvir. Mas falando, né, desse lugar onde teve guerra e onde a cidade foi devastada, a cidade se chama Okinawa. Ela fica no Japão, é uma ilha muito linda, por sinal, mas lá as pessoas que vivem nessa ilha são considerados os maiores longevos, um dos maiores longevos do mundo. O que quer dizer? São pessoas que vivem 120 anos com saúde, com vida ativa. Porque falar que viver 120 anos, muita gente vive, mas com vida ativa, eu penso que é raro de se ver, né? Mas Okinawa é uma cidade que tem uma concentração dessas pessoas. E era para não ser assim, porque lá foi totalmente uma das cidades mais devastadas do Japão depois da Segunda Guerra, na Segunda Guerra. Então, eles tiveram que se reerguer, encontraram forças para recomeçar e adotaram novos hábitos. Olha o convite que está chegando para a gente, que muita gente, inclusive, já está adotando. Eles começaram os hábitos são vários, são diversos. Comem menos do que precisam, se alimentam de forma mais saudável, vivem em comunidade, estão sempre interagindo com grupos de amigos. Eles fazem uma espécie de poupança para ajudar mensalmente uma pessoa do grupo. E eles são pessoas assim que vivem, que dançam. Eles fazem qualquer atividade relacionada à arte, como dança, como canto, enfim. Eu fui lá, cheguei nesse lugar, né, nos meus estudos, porque eu estava aprofundando mais sobre propósito e eu descobri que esse lugar criou um conceito chamado Ikigai. I-K-I-G-A-I. Ikigai. Que quer dizer a nossa missão, a nossa paixão, a vocação e a profissão alinhados. Esses longevos, eles têm um Ikigai. Eles falam que a razão deles por viver tantos anos é o fato de terem uma razão de ser, que é o Ikigai deles. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso ajuda muito a entender onde nós estamos. A missão é o papel que nós exercemos no mundo, no tempo presente e futuro.
Então, a minha missão é o que eu estou fazendo hoje com contribuição para o futuro. Isso é missão. A nossa paixão é esse sentimento intenso e profundo pelo grande interesse por algo. Lembra do flow que eu falei do Mihaly? Pois é quando eu me interesso profundamente por alguma coisa. Por exemplo, quem vive o seu propósito e ele está sempre buscando coisas relacionadas ao propósito, ele é apaixonado pelo que ele faz. Essa paixão, mais a missão, mais a profissão, porque eles, aliás, vou falar da vocação primeiro, é a inclinação latente para algo. Vocação poderia ser talento também, mas eu gosto do significado de vocação, porque vocare, vocação para agir, vocare, é uma voz que convida à ação. Então, a vocação é aquilo que você faz espontaneamente, naturalmente, sem grandes esforços. Um músico, por exemplo, que tem facilidade para tocar um instrumento. Talvez uma pessoa que não tenha que levar anos para desenvolver a competência, mas uma pessoa com vocação ou talento, ela vai aprendendo naturalmente. E a outra questão é a profissão, que é o trabalho que se exerce e pelo qual se recebe uma retribuição econômica. Nessa ilha de Okinawa, esses longevos, eles vivem tudo isso daqui: missão, paixão, vocação e profissão. Eles com 120 anos fazem algo para contribuir. Eles com essa idade vivem algo relacionado à vocação. Eles têm esse senso de missão forte e eles têm paixão por algo que os move. Então, quando a gente fala da nossa realidade, então, por exemplo, quando eu vivo a minha missão e a minha paixão, eu estou vivendo o que eu amo fazer. Representa o que eu amo fazer. Quando eu vivo a minha paixão e a minha profissão, é aquilo que eu sou bom em fazer. Quando eu vivo a minha vocação e a minha profissão, é o que eu posso ser pago para fazer. E quando eu vivo a missão e a vocação, é no que eu sou bom para o mundo. Só que é interessante, que é assim, deixa eu tomar um pouquinho de água. Não para de falar, né, gente? Oi, Mauro. Que bom que melhorou, fico feliz. Ah, que gracinha, Karen. Que bom. É um contribuindo com o outro o tempo todo. Nossa, vocês estão falando tanta coisa legal que depois eu vou assistir só para ler tudo. Tá, então, gente, ó, vamos lá entender melhor isso daqui. Quando eu faço o que eu amo fazer, o que eu amo fazer? Que é a mistura, a soma da missão com a paixão. Eu tenho sensação de alegria, de plenitude, mas não tenho prosperidade. Se eu não tenho prosperidade, alguma coisa falta. Se eu vivo a paixão e a profissão, aquilo que eu sou bom em fazer, eu tenho entusiasmo, mas eu tenho um senso de incerteza. Será que é esse o meu chamado? Será que é essa a minha contribuição para a vida? Quando eu vivo a minha profissão e a minha vocação, que é aquilo que eu posso ser pago para fazer, eu me sinto confortável, mas eu tenho um sentimento de vazio, tá faltando alguma coisa. E quando eu vivo a minha missão com a minha vocação, eu vou passar depois, passo tudo por escrito, eu mando o slide, quem quiser é só deixar no direct, no stories, né? Deixa lá, eu quero os gráficos do Okinawa ou do propósito, que eu já vou saber o que é. Então, quem vive a missão e a vocação, que é aquilo que você é bom para o mundo, tem uma satisfação, mas tem sentimento de inutilidade. E que, se eu estou vivendo missão com paixão, que é aquilo que eu amo fazer, a minha vida é agradável. Se eu associo a missão com a paixão e a profissão, a minha vida é produtiva.
Se eu associo missão com paixão, profissão e vocação, a minha vida é prazerosa. Quando eu vivo tudo isso, na verdade, a minha vida é significativa. Então é importante que tudo isso nós tenhamos em nossos hábitos, em nossa vida, que nós olhemos para isso. Qual é a minha missão? Qual é a minha paixão? O que me apaixona? O que faz meu coração bater mais forte? Eu estou vivendo a minha profissão, é isso que eu gosto, esse é o trabalho que eu quero. E qual é a minha vocação? É isso que é latente em mim, que provavelmente me dá sinais desde a minha infância. Isso daí, a soma desse conjunto, segundo os eu não sei falar direito não sei se é okinauenses, okinauanos, acho que é okinauenses. Eles, porque eu estava dando uma palestra em Londres no ano passado e falei assim, alguém já ouviu falar em Okinawa? E tinha uma mulher na plateia que falou assim, eu nasci em Okinawa. Eu achei muito bacana. E ela que falou o significado, acho que é okinauenses, tenho quase certeza. Eles então entenderam que o que faz com que eles vivam com saúde, o quanto eles vivem e com bem-estar e felicidade, é esse conjunto de missão, paixão, profissão e vocação. Mas aí eu falei lá atrás que o propósito pode ser que não esteja no trabalho. Ok, mas se você encontra o seu propósito, por exemplo, na maternidade, como foi citado aqui, na família, né? Vamos falar de uma forma mais ampla, você não vai aceitar um trabalho que não se alinhe aos seus valores. Você pode não viver e se sentir realizado no seu propósito em relação ao trabalho. Ou seja, você não vai talvez ter que escolher, porque o propósito é a família, não é o trabalho. Mas o fato dele ser o seu propósito, você não vai permitir que nada fira seus valores. Então, se você está num trabalho que as pessoas não te respeitam, que as pessoas te subestimam, e sei lá, ou qualquer coisa assim, você, por causa dos seus valores, família, que é propósito, vai repensar e encontrar uma forma de se posicionar, ou nesse lugar, ou em outro lugar. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Quer saber mais? Vai saber, vou falar. Missão é diferente de vocação. Talento, por exemplo, talento e vocação é aquilo que é natural, que é espontâneo, que flui de você com muita facilidade. Por exemplo, umas pessoas são muito comunicativas desde a infância. Outras pessoas desenham desde criança. Uma cliente minha está fazendo aula, está fazendo faculdade de moda. A mãe dela fala que quando ela tinha 6 aninhos, ela já desenhava os vestidinhos que ela queria. Começou a desenhar, já desenhando roupa. Ou seja, a gente tem sinais daquilo que é vocação. E já a missão é aquele senso de contribuição, é aquilo que eu faço para o mundo, é aquilo que eu quero deixar como legado, entende? Então a soma disso é que dá o sentido da vida para os okinauenses, mas nós podemos encontrar o nosso sentido olhando para essas questões e pensando na nossa vida de acordo com elas, ok? O que mais? É esporte. Às vezes você pode fazer algo que a sua idade permita e que vai te dar uma sensação de prazer, viu, Edilene? Repensa isso daí. Nunca é tarde. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu não tenho mais idade. Mas será que não existe algo que você possa fazer dentro do que você gosta? Entende? A gente fala muito isso. Tem gente que é apaixonado por atividade física, mas não é por ser apaixonado por atividade física que gosta de todo tipo de atividade física. Entende? E a gente também pode experimentar novos sabores. Ah, eu queria me encontrar no esporte, mas por que eu não posso tentar encontrar um esporte, talvez até novo, que nem existia lá atrás? O que mais? Vocação você nasce, isso mesmo. É natural. Aí, é docente, a Regiane começou a dar aula aos 9 anos. Eu falava com 6 anos que quando eu crescesse eu ia falar para muitas pessoas e liderar várias pessoas. E com 20 e poucos anos eu liderava mais de 100 pessoas. Então, eu penso que essa aspiração natural foi me impulsionando
para viver isso. E isso foi me alimentando, me dando energia. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quem ainda não leu o meu livro, O Caminho de Shanti, O Perdão Muda Tudo, tá falando aqui na capa o subtítulo de perdão. Mas é um livro sobre propósito, porque foi o propósito que acelerou todo o processo de mudança, que trouxe situações que necessitaram de perdão, mas o começo foi o propósito. Foi a virada de chave, foi encontrar, na verdade não foi encontrar, foi me realinhar a esse propósito. O livro ele tá na editora Hércules, que quem quiser é só entrar no Insta deles, Hércules Editora, se eu não me engano, e fazer o pedido por lá ou entrar no site. Que mais? Melhora sim, Estela, com certeza. Estela, querida, beijo pra você. Amo seu trabalho, admiro muito seu trabalho, viu? E sei que você vive seu propósito. Gente, que lindo, vocês estão comentando aqui, eu tô doida pra interagir, ao mesmo tempo quero falar tudo que eu preparei pra vocês. Mas olha, falar de propósito é o seguinte, existe uma chave. A chave se chama autoconhecimento. E é só você que pode abrir. Essa chave não tem ninguém que vai chegar e vai abrir para você. É você que vai olhar para dentro, por isso que eu chamo de uma jornada de dentro para fora, e vai girar essa chave e abrir essa porta. É só você. Entende? Então, primeiramente, eu sugiro, né, que você pesquise com as pessoas que você gosta, que você pergunte o que elas veem em você, que você faz com naturalidade, mas também que você pergunte para você mesma, que você se disponha a olhar sua vida não por outros ângulos, e o tempo que nós estamos agora é propício para a gente olhar nossas vidas por outras esferas. O que significa isso? É pensar no inimaginável. Por que não? Por que não? Gente, eu não parei de atender, atendo às vezes por ligação, quando não dá para fazer chamada de vídeo, porque a internet ela ficou um pouco sobrecarregada. E eu queria dizer uma coisa, as pessoas estão descobrindo que elas não chegaram em seu máximo potencial. Então, enquanto muita gente fala de toda a crise que o mundo vai enfrentar, e de fato nós temos dados e mais dados para acreditar sim que o mundo vai enfrentar uma crise, mas existe um outro fator que a gente precisa olhar para ele, que é a nossa capacidade criativa de nos reinventar, de criar, de inovar, de fazer as coisas acontecerem e ajudar o nosso planeta a se reerguer o mais rápido possível. E a única forma de fazer isso é primeiro cuidando de você. O que eu estou fazendo nessa quarentena para quando ela terminar, eu ser melhor do que eu sou? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou me posicionando? Como é que eu estou me preparando? Isso é uma coisa que precisa vir nas nossas reflexões diárias, porque eu tenho certeza que raras são as pessoas que vão dizer: Shirley, eu estava no meu máximo potencial. Eu tenho certeza que se você parar com honestidade e olhar para dentro, você vai perceber que tem infinitas coisas que você não fazia, que está fazendo. Uma tarefa que eu tenho passado para todos os meus clientes que estão de cabeça erguida, trabalhando para o futuro, tenha uma ideia, no mínimo, todos os dias, a respeito do que você pode fazer para contribuir em seu trabalho. E isso, gente, tem muito a ver com melhorar a vida de alguém. Se você tem um trabalho que eu acredito que tem como fundamento, como propósito, melhorar a vida de alguém, a sua vida melhora e o mundo também. Eu acho que não há outra maneira. Eu falo muito que os mais fortes precisam cuidar dos mais fracos. Ao invés de dizer, muita gente vai passar fome, eu prefiro dizer, os mais fortes cuidam dos mais fracos. Ou seja, alguém mais forte cuida de mim, eu mais forte, seja financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, cuido de alguém mais fraco nesse momento, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, fazendo o que posso com o que tenho de onde eu estou. Isso é uma forma da gente melhorar o mundo.
O que mais, amores? Ai, tão bom estar aqui. Eu fazia live toda segunda-feira, chegava a ter 1.500 pessoas numa live, porque era prática semanal. Depois foram vindo tantas coisas e o Fabiano me acompanhava, eu lembro, né, Fabiano? Então, o que mais? Talvez você tenha que fazer uma lista das coisas que você não gosta e depois fazer uma lista do que gosta. Nem todo mundo consegue definir tudo que gosta. Tem gente que tem dificuldade. Mas se você começar fazendo uma lista do que você não gosta, já é um passo. Você começa por exclusão a chegar naquilo que você quer. O que mais? Deixa eu só ver o que o Gui tá falando. Eu notei que estava ficando esgotado antes de entrar em quarentena. Está sendo um excelente momento de descobrir que estava errado. Gente, a alma da maioria de nós estava pedindo por algo assim. Claro que a gente não pede pelos desafios que algo assim traz, mas a gente estava pedindo por mudança. Tava todo mundo muito cansado, seguindo esse caminho da boiada, que no final vai arrastando, né? Você vai fazendo coisas sem saber por quê. Por que isso, por que isso, por que isso? Isso me define? Isso me representa? Isso tem a ver comigo? É isso que a gente tem que se perguntar. Não sai não, Moniquinha. Tá tão bom você aí. Vou voltar, viu, Karen? Vou voltar. Henrique, querido, a gente fez uma live no sábado, foi maravilhosa, adorei. Falamos da agilidade emocional, né, Henrique? O que mais? Talvez você tenha que acessar os seus momentos de maior dor. Aqueles que você nem gosta de lembrar, que te fez sofrer, momentos terríveis. Mas muito provavelmente a superação disso pode ser o seu propósito. Outras pessoas podem superar suas histórias terríveis e tristes com base no seu exemplo de superação. Então, muitas pessoas, a Louise Hay, que a gente gosta tanto, né? A Louise Hay, que tem um histórico trágico, mas ela ressignificou toda a sua vida e se tornou uma das maiores terapeutas do mundo, fazendo aquilo que tinha sido a sua maior dor superada. Ela pegou uma dor que ela superou e se colocou a serviço da humanidade e ela se tornou conhecida no mundo, porque era tão natural para ela ensinar uma coisa pela qual ela tinha passado e dado conta de vencer. O Viktor Frankl tem propriedade para falar de propósito por isso, porque ele venceu. Olha que fantástico. Que mais? Talvez você tenha que refutar as suas histórias, aquelas que você escutou das pessoas que mais te amavam e de outras pessoas também, que diziam que era melhor para você. Em algum momento da vida você não podia escolher, mas hoje você pode. Hoje você pode olhar, por exemplo, se ouviu do seu pai ou da sua mãe que era para você fazer isso, porque isso era o melhor para você, você pode dizer: pai, mãe, muito obrigado. Eu sei que vocês queriam melhor para mim, mas eu sou adulto e agora eu posso escolher. Olha que coisa boa. Eu posso fazer minha história totalmente diferente, né? E por que não? O que mais? Eu gosto muito disso. Talvez você tenha que parar de lutar contra o medo e colocar mais energia em desenvolver sua coragem. Então você fica aí lutando contra o medo. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Rejeita o medo, não quer o medo, porque o medo traz sofrimento. O medo te bloqueia e te traz limitações. Mas será que não é hora de pôr a energia para pensar em exercitar a coragem? E, gente, a ação cura o medo. A coragem, ela vem quando a gente dá o passo, mesmo com medo. Entende? E às vezes seu propósito pode estar atrás do medo. O que mais? Olhar para dentro. Eu acho que essa questão aí, para mim, é uma das mais importantes. Pedir licença para sua mente barulhenta que fica falando para você que as coisas são difíceis, que você já passou do tempo, que é fácil para o outro, mas para você não é, que o seu cenário é diferente. Talvez está na hora de você falar assim, cala a boquinha, mente barulhenta, cala a boquinha, que agora quem vai falar sou eu, quem manda aqui sou eu. E por que não? Se tiver que falar isso para sua mente, fale, deixa seu coração falar mais alto, deixa sua alma
falar para você o que ela realmente quer, porque a sua alma é a mão de Deus. Ela foi soprada, isso é alma, né? Soprado por Deus em você. Que mais? Eu acho que considerar seus sonhos mais amados de infância. Eu, quando tinha 6 anos, aprendi a subir em árvores. Eu adoro contar essa história, né? Então eu falo assim, que alcançar os galhos mais altos era a minha maior meta. E eu me sentia livre, porque eu queria, na verdade, eu queria ser livre. Então, lá de cima eu olhava para baixo e eu subia o máximo que eu podia e olhava para baixo, mas eu sempre olhava mais para cima do que para baixo, vendo, né, como é que os pássaros se divertiam tanto voando para lá e para cá. Com 8 anos, 9, eu já tinha subido mais de 200 árvores. Eu sei a quantidade porque o número de árvores do bairro onde eu morava era aproximadamente esse. E não fui custosa não, né? Mas um dia eu olhei lá de cima e avistei buracos no chão. Eram crateras enormes, pareciam que iam engolir as casas até a minha. E eu desci num ímpeto e peguei um desses gravadores antigos que a gente aperta o play, o REC, sabe, de fita cassete. Eu tenho 49 anos, né, gente? Então quem tem menos, talvez muito menos do que eu, talvez não saiba. Mas eu sei que peguei um desses gravadores com microfone e comecei a entrevistar as pessoas que por ali passavam. Esse foi um impulso de criança. Eu queria saber o que elas fariam se elas pudessem mudar aquele cenário caótico que estava ali. E elas me davam atenção porque acho que ficavam curiosas de ver aquela criança espertinha ali, toda desenvolta, falando com um e com o outro como se fosse gente grande. Mas tinha dentro de mim um grande impulso que me movia a fazer isso, que tem a ver com o meu propósito, mas que na época eu não sabia. E eu sei que uma semana, poucos dias depois, não existia buracos na minha rua. Quando eu falo buracos, eu estou falando de rua sem asfalto, porque a minha infância foi em bairros assim. E a chuva caía e os buracos iam se abrindo, iam virando erosões. E aí as máquinas da prefeitura vieram e deixaram as ruas lisinhas, pelo menos naquele momento, depois desse movimento, que foi um movimento que alcançou voz, que teve voz e que alcançou a comunidade do bairro e que eles, adultos, se moveram e fizeram o que precisava ser feito. Eu só fui entender isso anos depois, porque eu fui parar para pensar no meu contexto quando queria realmente me alinhar ao meu propósito, porque eu sentia uma dorzinha de que faltava algo. E aí eu percebi que o que faz uma pessoa que ama tanto viver em cima das árvores e querer ser livre, o que faz essa pessoa descer no impulso, parar de brincar e fazer uma coisa tão séria? Para mim não era. Mas o que faz é um impulso por movimentar e fazer o outro acreditar que ele pode mudar. Eu acho que isso está em mim presente, esteve o tempo todo. Então, a gente já está finalizando, tem 1 minuto para terminar essa live. Eu quero pedir para vocês, ao dormirem hoje, se conectarem com os sonhos mais profundos da sua alma. Não terem medo de olhar para o que vocês querem, não tenham medo de ver e de mudar, porque a mudança, às vezes ela não vai ser da noite para o dia, e talvez o melhor é que não seja mesmo, para você não causar danos para quem está ao seu redor e nem para você, mas ela precisa acontecer, e ela vem dando um passo de cada vez. É um passinho pequeno que a gente dá a cada dia, faz toda uma transformação acontecer na nossa história. Então hoje, gente, eu falo de propósito com propriedade porque eu vivo integralmente o meu propósito. Eu não faria outra coisa. Se eu não precisasse de dinheiro e fosse trabalhar de graça, seria fazendo exatamente o que eu faço. Isso me apaixona, isso me motiva, isso me faz querer estar na vida por muito, 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 muito mais. E é a partir desse propósito que a gente vai ajudando a florescer o mundo. Então, encontrem o propósito de vocês, se alinhem a eles, olhem para os valores, não abram mão dos seus valores. E é isso. Gente, obrigada, muito, muito, muito obrigada.